Olá, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo agora. Bom dia, boa tarde para aqueles que vão assistir depois. Hoje a gente está aqui no nosso dia especial do nosso encontro do curso Libertação. Sejam todos muito bem-vindos. Serrana, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade que você sempre dá para a gente. Nossa, eu que agradeço de poder trabalhar nessa Muito casa obrigada. de amigos, de parentes, né? Que nós somos família. Sua família, nossa família. Nossa família. Nossa família. Então, é um prazer muito grande. Gente, essa casa, para mim, é uma casa muito especial. Vamos, então, começar para a gente entrar na ambiência desse encontro especial. Eu vou compartilhar aqui a nossa prece. Está aparecendo aí, gente? Tá. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce Mãe, estende seu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Bom, gente, já ambientados, vamos então começar nossa noite especial. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Matheus, você pode compartilhar para a gente? Serrana? Oi. Posso começar? Podemos. Então, tá bom. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui de novo, né, no nosso encontro mensal. É com muita alegria que sempre eu faço esse estudo nessa casa tão querida. Então, hoje nós vamos para a quarta aula, capítulo 7 e 8, quando que fala de quadro doloroso e inesperada intercessão. Mas antes, vamos dar uma recordadinha, né, da aula anterior. Vamos partir daquela parte do julgamento, em que todas as pessoas estavam ali nervosas, aflitas, né? Porque ia haver um julgamento e não sabia como é que as coisas iam acontecer. E o julgador, ele conhece as leis magnéticas, porque as trevas, eles são muito inteligentes e são muito estudiosos, né? Ali não tem pessoa assim, que faz por fazer. E eles procuravam hipnotizar as vítimas e de uma forma destrutiva, não de uma forma construtiva. E eles para ficar mais fácil o julgamento, como tinha muita gente, eles começaram a separar as pessoas por grupos, né? Pela cor, pela vibração do perispírito. Porque nós sabemos que o nosso pensamento tem cheiro, tem cor e tem forma. E a gente se mostra no plano espiritual tal qual é. Porque o que nos mostra quem nós somos é através das nossas vibrações e das nossas cores, né? E assim foram separados os grupos. Aí teve o primeiro grupo, que era da mulher assassina. Estou fazendo só uma revisão rápida, tá?
que era da mulher assassina, que ela matou os filhinhos e seu esposo, né? E ela dizia que ela não tinha nada a ver com aquilo. E ela foi hipnotizada e o Gregório chamava sua loba, sua loba. E ela foi se transformando realmente numa loba. E esse aí é todo o processo de licantropia. E eles têm que ter um conhecimento muito grande de magnetismo e de hipnotismo. Tivemos o nosso segundo caso, que foi o avarento, que foi o homem chegando, reclamando como é que ele podia estar naquele grupo, que ali só tinha avarentos. Ele nunca foi uma pessoa avarenta, ele era uma pessoa da ciência, ele estudava, ele adquiria conhecimento. Só que o problema dele, ele era avarento justamente por causa disso, porque ele era um homem da ciência, ele detinha o conhecimento, ele detinha o notório saber, mas ele não passava para ninguém. E isso era igual aquelas pessoas, tipo tio Patinhas, né? Amontoa dinheiro, mas, na verdade, não distribui, não dá nada para ninguém. E esses casos todos que eu vou falando agora é para a gente se atentar, porque a gente não se percebe nessa associação, né? A gente se liga que o avarento é somente aquela pessoa que não dá dinheiro e que não dá nada para ninguém, né? Temos o terceiro caso, que é o caluniador, que era um homem que se aposentou 40 anos antes do período que deveria se aposentar, inventando doenças para o seu corpo, que não havia. Ainda fazendo pessoas conhecidas dele entrar naquela negociata, né? Porque para você se aposentar antes, para você ter atestados, você envolve um grupo muito grande de pessoas para se direcionar no erro que você está indo. Então, ele estava no grupo das pessoas caluniadoras, porque ele caluniou o corpo dele. Eu, quando li isso, eu achei tão interessante que nunca tinha me passado pela cabeça esse tipo de associação, né? A gente caluniar o nosso corpo, né? O quarto caso foi da mulher adúltera, que ela veio chegando, como é que ela podia, que ela era uma mulher de família, que ela cuidava da casa, dos filhos, e ela estava junto com esse tipo de mulheres adúlteras, e ela estava no grupo errado. E o julgador lá, ele virou assim, mas seu teor vibratório e os arquivos mentais não mostram energia santificante de mulher honrada. Então, ela era uma mulher que, apesar de casada, ela prevaricava. E a gente tem que entender também que nós levamos para o plano espiritual os nossos arquivos mentais. Tudo que a gente pensou está ali, tipo um holograma do nosso lado, né? A gente pensou, está ali. A nossa cor do nosso perispírito define quem nós somos, porque o pensamento, que ele é plasmado no plano espiritual, ele tem cheiro, cor e forma. Então, o nosso cheiro, né? A nossa cor, o nosso formato, tudo vai dizendo realmente quem nós somos. E o arquivo vai todo com a gente, né? Porque o perispírito é o arquivo, é o HD do espírito. Tivemos também o sexto caso, que foi o caso dos ovoides. Lembra? Que é uma espécie, o ovoide é uma espécie de segunda morte espiritual, onde o espírito ele se atrofia mesmo, né? Ele vai se atrofiando e se isola e perdendo a forma humana original. Ele vai se tornando um ovoide, que hoje nós vamos ver isso. E a causa disso é quando o espírito se fixa em pensamentos e desejos negativos. Aí, como eu sempre falo, como o pensamento rege a nossa vida. É através do pensamento que nós vamos fazer escolhas certas e erradas. É através do pensamento que nós vamos ir para lugares melhores ou piores quando a gente voltar para casa, né? E ele perde a capacidade de evoluir, porque na medida que ele se atrofiou, que ele ficou ali embotado nele mesmo, ele se tornou prisioneiro dos pensamentos, dos desejos malignos, das angústias, ele parou de evoluir desde aquele momento. E para restabelecer sua forma original, ele é preciso mudar de hábitos, mudar a forma de pensar, praticar práticas espirituais que promovem o afastamento dos pensamentos negativos. Ou seja, é fazer o contrário do que você pensa.
Se você deseja mal, faça o bem. Se você tem o hábito de falar mal das pessoas, passa a falar bem da pessoa que você quer falar mal. Porque a gente tem que reverter e afrontar a nós mesmos o tempo inteiro. E não é só o ovoide, somos todos nós. Para que possamos evoluir, nós temos que deixar aquele defeitinho gostosinho, que a gente tem um carinho por ele danado, nesse, nossa, adoro esse meu defeito. Aí dá aquela vontade de ficar no complexo de Gabriela, né? Vou morrer assim, mas não dá não, gente. O nosso conhecimento já não nos cabe mais esse tipo de postura. 2 minutinhos que eu vou ligar o ar-condicionado, porque está um calor aqui. Desculpa, gente. Não está querendo ligar. Ai, meu Deus. E aí finaliza o resumo, né, da aula passada, e hoje nós vamos entrar no capítulo 7, que é quadro doloroso. E aí começa o capítulo da seguinte forma. De manhã, um emissário, porque eles tinham, quando acabou o julgamento, eles voltaram para a prisão, lembram? Porque eles tinham que ficar ali até o dia seguinte, porque seria o julgamento deles. Porque como eles foram tidos como neutros, né? Então eles não eram ruins, e eles, como eles não tinham sido sentenciados a nada, eles foram para a cadeia, que eles estavam antes, mas no dia seguinte eles foram libertados e eles poderiam ficar livres, passeando pela parte externa, até a hora de ser levado para o Gregório. Então, eles falaram que... então, ficou de manhã um emissário do sacerdote Gregório, com semblante mal-humorado, veio notificar-nos, em nome dele, que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia por entendimento particular. Porque ele, quando ele recebeu da primeira vez, eles estavam perguntando, eles foram mandados, porque ele falou que era pela Matilde, pela mãe dele, né? E aí André Luiz começa a relatar, e eu vou fazer, que eu gosto muito da forma em que André Luiz retrata, né, a paisagem, os sentimentos, para a gente ter uma noção melhor daquele ambiente. Então, ele fala que a noite para ele foi muito aflitiva. Ele não conseguia qualquer tipo de quietação e repouso. Ruídos exteriores eram contínuos e desagradáveis, porque eram falatórios, né? E o teor dos falatórios não deveria ser muito apropriado. A atmosfera era pesada e asfixiante, e as alucinações das conversações no ambiente o perturbavam e o feriam. Aí eu fiquei pensando, gente, para chegar ao ponto de ferir, as conversas deveriam ser assim, de baixíssimo, né? Baixíssimo nível, com teor de maldade muito grande, porque aí a gente vê, conforme a gente vai se elevando, os noticiários de maldade nos incomodam, né? Uma maldade com uma criança, um animal nos fere. Então, a gente vai vendo, conforme a gente vai evoluindo, como esse tipo de nível, de tipo de vibração realmente nos ferem, né? E é bom estudar por causa disso. A gente identifica sentimentos que antes passava, nos incomodavam, nos feriam, mas a gente não registrava dessa forma, né? Então, ele falou que essa conversação, as alucinações deles perturbavam e feriam ele. E nesse interim, Gúbio, já percebendo, porque no plano espiritual pensou, o outro está escutando, está vendo, né? Ainda mais Gúbio estava no nível superior a dele. Gúbio, para chamar, percebendo os pensamentos de André Luiz, ele chama a atenção, convida eles para eles fazerem uma pequena excursão estudando os ovoides, porque aquela área ali estava repleta de ovoides. Em vez de ficar nas suas confusões mentais, né, ele aproveitou aquilo tudo e tudo aquilo que André Luiz estava sentindo para que aquilo se transformasse num estudo. E aí eles começaram a observar, né, conforme eles estavam do lado de fora, caminhando, e aí André Luiz descreve. Coalhava-se a rua de tipos característicos de anormalidade deprimente. A conversação ociosa era o traço dominante. Eles lutam contra ideias fixas, implacáveis,
e obcecantes. E a gente vê que nós temos isso tudo aqui, né? Quando no decorrer desse livro, eu gostaria que todos nós trouxéssemos isso para a nossa vida. Porque a gente tem conversas ociosas, aquela conversa que não leva a nada, não temos? Nós temos ideias fixas das pessoas que ficam, ai, meu Deus, como eu sou bom, eu não merecia isso, não merecia isso. Por mais que você fala, perdoe e segue, mas a pessoa, não sei como é que pôde fazer isso comigo. Primeiro que a pessoa se coloca num patamar que não está e coloca, talvez, o outro também num patamar que não esteja, né? Porque a pessoa se sente tão ferida que, de repente, nem foi aquilo tudo que aconteceu. E rebaixadas pelas próprias ações, eles perdem a noção, porque como ele estava ali todos eles estavam com ovoides obsediando eles. E aqueles estados que eles se colocaram ali, eles não tinham mais um bom gosto para nada, o conforto não era construtivo, não precisava de um lugar bom, nem uma casa boa, nem um lugar bom para dormir. A beleza também não era santificante, porque a gente vê uma rosa é olhar para Deus, né? A gente vê aquele céu azul, aquele sol brilhante, a gente está vendo Deus, né? A gente tem que santificar mesmo, né? Nós que moramos na orla, que somos privilegiados por morarmos no Rio de Janeiro, sabe, nós temos o luxo, que eu chamo isso de luxo que Deus nos deu, de poder ir à praia, molhar o pé, né? De olhar aquelas ondas, a beleza da onda se formando, a beleza da coloração do mar, que cada dia muda de cor, a areia, a construção daquilo tudo. A gente tem que falar, Senhor, obrigada por toda essa beleza num planeta de provas e expiações, né? Imagina se fosse num planeta mais evoluído. E André Luiz e eles começaram a andar e começaram a descer. E André Luiz, eu só botei poucas coisas aqui, porque era muita descrição, e não ia dar o tempo. A paisagem, né? Vou descrever agora as paisagens. As paredes revestidas de substância semelhante ao lodo mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato, pelas exaltações desagradáveis. Uma vez eu fui convidada para implantar um evangelho no lar na casa de uma pessoa, que antigamente tinha não sei se ainda tem esse tipo de tarefa, da gente ir na casa das pessoas. Ana, Oi? posso passar o slide já? Ainda não. Não? Tá Não. bom. Só queria ter uma Eu não informação. botei esse slide. Não, tá bom, sem problema. E aí eu fui implantar o evangelho, que antigamente tinha esse tipo de tarefa, e eu, quando fui fazer o evangelho a primeira vez, ensinando, botar água, um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu cheguei na parte de fazer a prece final, da parede da pessoa escorria essa substância tipo lodo. Porque eu sempre, no final das minhas, qualquer prece, principalmente no meu evangelho no lar, eu penso que minhas paredes sejam higienizadas do teto ao chão, sendo retirada todo tipo de impureza impregnados pelos nossos pensamentos, palavras e ações. E quando eu falei isso na casa dela, descia igual lodo mesmo, sabe? E com odor. Então, a gente vê que a gente não precisa estar nas trevas para que esse tipo de coisa aconteça, porque o nosso pensamento, né, se transforma em palavras e muitas vezes em ações em determinadas famílias, né, violentas, que isso tudo fica impregnado nos móveis, nas paredes. E é tipo um lodo, sim, sabe? E é desagradável a visão, eu falo para vocês. E tipo lodo é o mais próximo que se assemelha, porque às vezes no plano espiritual a gente não tem muita palavra para dizer o que exatamente é aquilo. A vegetação em todos os ângulos era escassas e mirradas. Aí a gente vê a beleza de uma grama, né? De uma árvore frondosa, ainda mais se ela for frutífera, um coqueiro, que eu acho lindo, uma palmeira, para tu ver os encantos que nós temos que muitas vezes não valorizamos. O sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, então nem tudo André Luiz pode falar, né? Até mesmo para a gente não ficar criando
essas figuras na nossa mente. Era visto por nós a semelhança de uma bola de sangue afogueada. Imagina a gente olhar para um sol e ter esse aspecto de uma bola de sangue, né? Não é nada agradável. E aí Eloy pergunta, o inferno era um hospício de proporções assim tão vastas, né? Porque ele fica impressionado com aquilo tudo que viu. E Gubbio responde, o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A gente não tem responsabilidade com o nosso pensamento. E criação mental é a mesma coisa que forma pensamento, porque em cada livro pode vir escrito de uma forma. E o que é uma criação mental? É a capacidade que os espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados, possuem a capacidade de exteriorizar seus pensamentos e sentimentos na forma de entidades mentais ou energias visíveis. Olha só, né? Isso é o pensamento. São as criações mentais, porque a gente tanto pode plasmar coisa boa, como pode plasmar coisa ruim. E é por isso que a gente tem que rebater todo o pensamento que a gente tem menos bom, porque aquilo plasma. E depois a gente reclama que está do nosso lado uma coisa horrorosa que foi criado ou atraído por nós mesmos através do nosso pensamento. Às vezes tem um espírito passando que é deprimido, você está, ai meu Deus, ele já chega porque ele quer um par para fazer par com ele. Aí aquela tristeza, que era só tristeza, já vira depressão, porque tristeza de duas pessoas, 1 mais 1 dá 2, né? E realmente fica muito potencializado. E são projeções tridimensionais que refletem as características, o estado emocional a quem as emitiu. Então, para você ver como nós ficamos desnudos, né, no plano espiritual, como nós encarnados não temos responsabilidade com o pensamento, como as pessoas pensam mal, e através dos pensamentos vêm as palavras, e através das palavras vêm as ações, né? E como é como se a gente tivesse emitido num holograma ali do lado da gente daquilo que a gente quer. E da mesma forma a gente pode plasmar, né? Ah, eu quero um carro assim, assim, ou eu quero uma casinha, ou eu quero um trabalho melhor, ou eu quero montar uma empresa. Isso tudo a gente vai plasmando através do pensamento. E a gente tem que aprender a usar o pensamento para as coisas boas. Uma vez eu estava com uma amiga do lado e a minha amiga sempre falava, se meu marido me trair, eu vou fazer, eu vou acontecer, não vai me fazer falta. E casal perfeito, sabe? Fofinhos os dois. Aí o meu mentor falou assim para mim, olha, diz para ela que isso não está no planejamento reencarnatório de ambos, mas ela já está plasmando no plano espiritual essa situação. Olha que grave, hein? Aí eu falei para ela nunca mais falou isso. Quer dizer, um casamento que está planejado para a vida inteira, né? Não tinha nenhum planejamento de um interregno, ela estava plasmando, já estava plasmando no plano espiritual aquele tipo de situação que se meu marido arranjar uma mulher mais nova, que eu não vou me incomodar, aquelas coisas assim, né, que se fala, que na verdade não é nada disso que sente. Então a gente tem que prestar atenção no que fala, porque a gente é um holograma no plano espiritual. E o exemplo disso tudo aqui é a divisão dos grupos, né? Que os grupos eram divididos por cores, né? Que identificava cada um deles pela cor, pelo cheiro, pela forma. O que estudava muito, o que lesou seu corpo, a mulher adúltera, né? Toda estava no grupo das adúlteras e ela dizia que era casada, porque nós nos mostramos no plano espiritual tal qual nós somos, porque nós emitimos a cor daquilo que nós pensamos. Nós plasmamos aquilo que nós pensamos. Então, vamos ter muito cuidado para a gente chegar no plano espiritual e não passar vergonha, né? Dos nossos pensamentos e ficar, ai meu Deus, como é que eu pude pensar tanta coisa ruim? E o pensamento, através das projeções tridimensionais, eu fiz até um entre aspas aqui para o pensamento, influencia o ambiente e as pessoas ao redor, afetando o clima e a energia do espaço. Olha que coisa importante. E tem pessoas que chegam perto da gente que a gente chega a se sentir mal, né?
Às vezes não é nem porque está roubando a nossa energia, porque a energia da pessoa é tão densa, é uma energia tão ruim, que consegue impregnar, que está todo mundo feliz, daqui a pouco você está vendo, está todo mundo triste. O ambiente que estava bom, alegre, passa a ser um ambiente de discórdia. E isso a nível tridimensional. E a criação mental pode ser percebida tanto por um espírito ou por um médium vidente. Né? Se tem um médium vidente, a pessoa consegue ver aquilo. Continuando, e Gubbio explica o seguinte: a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhes são peculiares. Então, isso tudo é criado pela mente, né? E essa matéria que plasma os impulsos é sempre formado por... Que, no caso ali, ele está falando daquela região, tá? Ele está falando da falta de beleza, o odor, a forma das pessoas estarem totalmente relaxadas. E ele fala, é formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo no quadro do universo sem fim. Então, todo aquele quadro que André Luiz nos descreve, da região feia, com a vegetação mirrada, aquilo tudo é plasmado por eles mesmos. Eles vão para o lugar onde é plasmado, porque tudo é através da afinidade, não é? Lei de atração, não é isso? A gente vai para onde a coisa nos atrair. E durante a marcha... Gente, eu tô resfriada, tá? Vocês me desculpem. E durante a marcha, que André Luiz, o Gubbio estava aproveitando até para dispersar os pensamentos de André Luiz, eles viram uma infinidade de padecimentos de toda a ordem, que eu sugiro que vocês leiam o livro, porque tem que fazer um resumo, né? Mas foi coisas assim horríveis que eles foram passando, foram vendo, animais e tudo mais. E aí Gubbio explica o quadro por eles vistos, né? Agora você pode botar o primeiro slide. Amontoavam-se aqui como se fossem lenhos secos, milhares de criaturas que abusaram da sagrada dom da vida. Então você vê, olha a forma, olha o aspecto, sem nenhum cuidado, sem nenhum zelo, sem nenhuma preocupação com a beleza, né? Eles ficavam amontoados entre si. E Gubbio ainda explica mais, são réus da própria consciência, personalidade que alcançara a sobrevivência sobre ruínas do próprio eu, quer dizer, em função do pensamento, né? Confinados em escuro setor de alienação mental. E o que é alienação mental? Seria uma espécie de esquecimento da sua própria essência espiritual, nesse caso. Eles estavam tão alienados que eles não tinham mais consciência disso. Eles ficavam mais focados em questões materiais ou mundanas, né? Porque a gente viu os exemplos que nós recebemos acima, do que no lado espiritual. Então, eles estavam condenados àquilo que eles mesmos projetaram. E o que a gente vê aqui nessa projeção não tem nada de lindo, não tem nada de belo. E isso foi criado pela mente deles. E Gubbio ainda continua. Não estamos contemplando senão a superfície de trevosos cárceres a se confundirem com os precipícios subcrustais. E o que vem a ser isso? Abismos subcrustais. É a condição de ovoide. Eles já estavam chegando, eles se colocaram na condição já de ovoide. Ovoidização do espírito. Então, eles já estavam perdendo porque no que você perde seu lado espiritual, no que você perde a sua noção de Deus, você perdeu tudo, né? E aí você vai se moldando, porque o perispírito é plástico, e você chega à posição de ovoide. E aí Eloy indaga, haverá recurso a tanto desamparo, né? E aí você responderia o quê, né? Se eles mesmos se confinaram voluntariamente a semelhante atraso, porque só foram eles que se colocaram ali,
que nos resta fazer, senão, seguir na linha da paciência, por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores. Então, eles ficam... É que a gente fala, né? Quando o André Luiz falou, nossa, fiquei aqui tantos anos no umbral e ninguém me levou, né? Mas ele só foi atendido na hora que ele pediu, na hora que ele rezou, na hora que ele levou o pensamento, na hora que ele pôde ser resgatado. Porque a ajuda está sempre do nosso lado. Sempre. A mão de Deus está sempre ali, que é só esperar a gente a estender a nossa. Mas sempre respeitando o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é sempre respeitado. Se ali eles quiserem ficar, eles ficam. E a influenciação que eles estão sendo favoráveis é a influenciação do mal. Porque influenciação tem sempre, tanto para o bem quanto para o mal, concorda? Existem benfeitores naquela área, esperando o momento que cada um pudesse estar pronto para ser recolhido. Até mesmo nas reencarnações compulsórias. Ali tem grupos de trabalhadores, né, dedicados, trabalhadores que têm condições de estar perante aquela situação toda, esperando só a pessoa pedir ajuda, como tinha no nosso lar no umbral, não era isso? De tanto em tanto ia a caravana e pegava e recolhia alguns. E os exemplos desses dois tipos de influenciação, a influenciação da mulher encarnada, lembra que tinha uma mulher encarnada que ela ia para o plano espiritual, para as trevas, ali onde estava Gregório, e ela era instrumento, ferramenta para incomodar o marido. Porque aí o marido chegava em casa, ela infernizava o marido, e era disso que o plano espiritual trevoso estava precisando para poder alcançar o marido, porque o foco era o marido. Até que um dia o marido chega em casa dizendo que tinha ido para uma palestra pública, uma mutação centro, uma igreja. E aí ele chegou mais calmo, porque a influenciação já começou a ser barrada. Ele começou a não mais aceitar aquela influenciação. E a obsessora no plano espiritual falou, você está louca, você não pode deixar essas pessoas entrarem na tua casa para rezar. Rezar, Deus me livre. Isso aí é a pior coisa que pode acontecer, porque aí corta, a oração corta a influenciação. E temos também o segundo caso, que foi o marido que foi influenciado pelos bons espíritos, né? No mesmo caso. Ele escolheu a influenciação positiva e ela, encarnada, gente, ir para o plano espiritual trevoso, se associar a esse tipo de espíritos. Gente, meu Deus do céu, a gente tem que rezar muito antes de dormir para a gente poder ir para bons lugares. Para a gente poder... Eu falo para o Israel, não respeite o meu livre-arbítrio. Se eu falar que eu quero ir para o lugar ruim, você fala, não, você passa já para o lado de cá. Porque, gente, nós temos que estar agarrados no nosso mentor. A gente tem que estar agarrado na nossa construção de caráter e honradez, para que a gente possa ser, no plano espiritual, aquilo que a gente diz ser no plano terrestre, né? Que a gente continue a agir bem. E aí eles continuaram andando, né? Isso tudo foi conversando durante aquele caminho, daquele trajetória toda horrorosa. E aí André Luiz pergunta, naquele sítio purgatorial, não havia companheiros, amigos, detentores da missão Consola? Né? Não teria ninguém ali para consolar eles? Claro que tem. Todo lugar tem alguém que possa nos consolar. Né? Nós não estamos abandonados à má sorte. Nós temos que ter certeza que Jesus está sempre no leme do nosso barco. Nós temos que estar sempre tendo a certeza que Maria de Nazaré está sempre intercedendo a nosso favor, que Ele está carregando a gente no colo, mas o caminhar depende de nós. Nós temos que caminhar com as nossas pernas. Nós que temos que ter o esforço para termos o merecimento. Porque o plano espiritual ajuda. Até ver alguém. Fala, Carla. Fala, Carla. Boa noite. É uma pergunta. Eu não sei se já passou dessa fase, eu me perdi um pouco na narrativa que a senhora está fazendo. Eu vou perguntar assim mesmo. Quando ele fala que gastaram o perispírito, né? Isso é mais para frente. Os ovoides.
ele fala, esse gastar o perispírito, isso acontece porque eles estão com tanto ódio, né, da pessoa lá, a ponto de gastar esse perispírito, se cimentar a pessoa por uma vingança, é por isso que isso acontece? Carla, isso está um pouco mais na frente, vamos caminhar assim para não embolar a cabeça da pessoa que chegou assim no meio, tá? Tá mais na frente um pouquinho, não passou ainda, e eu vou chegar a esse ponto, tá bom? Tá. Aí na hora eu converso melhor com você. Tá aí bom. voltando. E aí ele perguntou, não tem ninguém para consolar? Aí ele tem sim. Nós não estamos abandonados, mas sempre respeito o nosso livre-arbítrio. Sempre nós vamos fazer a escolha de querer ser ajudado ou não. E aí desceram alguns metros. Mateus, pode colocar a segunda figura? Descendo mais alguns metros, eles encontraram uma esquálida mulher estendida no solo. Aí eles se aproximaram e André Luiz relata: percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferentes entre si nas disposições e nas cores, para tu ver como ele é plástico. Eram 3 ovoides diferentes, apesar de serem ovoides. Apesar de expressarem por intermédio da matéria, que me parece leve gelatina, fluídica e amorfa. Ou seja, tinha a consistência que o Rubina pede para ele pegar, tinha a consistência de uma gelatina sem forma nenhuma, né? E quem são essas 3 entidades? E aí a Gúbio nos explica. São entidades entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo em virtude de revolta que lhe atormentaram o ser. Olha só como é colocado o tempo, né? Perdeu grande patrimônio do tempo. O tempo é a coisa importantíssima que tem gente que quer ficar descansando o tempo inteiro. O tempo, ele é como um recurso precioso e limitado, porque nós temos um período aqui limitado de vida, para a evolução espiritual. E a pessoa gasta esse patrimônio em ficar obsediando alguém, ficar vampirizando alguém. Deixa de crescer, deixa de evoluir para se anular em função de uma outra pessoa. Tem coisa pior de se ligar a alguém do que seja pelo ódio? Se eu for me ligar a alguém, eu vou me ligar pelo amor. Eu não quero me ligar a alguém pelo ódio. Pelo ódio é melhor que você deixe seguir. E aproveitar o tempo para aprimorar o nosso caráter, aprimorar a nossa vontade de fazer caridade, de fazer o bem. Tem muita gente precisando, tem muita gente precisando de auxílio, de tudo, às vezes até de somente um ouvido. E a gente não pode gastar o nosso tempo no nada, no vácuo, no hiato. É muito preciosa a encarnação. Tem muita gente querendo encarnar. Tem muitos espíritos numa fila enorme querendo estar onde nós estamos. Se está difícil, que bom, eu já estou em condições de passar por isso. É esse tipo de pensamento que nós temos que ter. Eu já estou doente, graças a Deus, eu já estou expurgando as situações de uma outra existência. Meu Deus, mas como é que Deus fez isso comigo? Porque Ele nos ama e Ele sabe que nós já temos condições de pagar aquele débito daquela maneira. E muitas das vezes o débito foi diminuído em função do bem que nós fazemos, que é ínfimo, conforme André Luiz nos diz. Emmanuel nos diz que o bem que nós fazemos é ínfimo e nós achamos que fazemos um monte de coisas. E o objetivo disso é para que a nossa jornada evolutiva seja mais rápida e mais plena. Que a gente saia dessa encarnação bem melhor do que nós entramos. Que a gente saia dessa encarnação com o maior tipo de item cumpridos, porque sair completista também é muito difícil. Que a gente chegue no plano espiritual, que a gente não se envergonhe pelo tempo perdido que tivemos aqui. Eu vejo esses menininhos fofinhos, assim como o Mateus, Rodrigo e a Gabi, né? Nossa, gente nova, já começando a pegar na charrua, né? Já começando cedo com a responsabilidade de fazer o bem, de divulgar a doutrina espírita. Esse é o nosso compromisso, né?
tentar fazer da vida do outro a melhor coisa possível. Ah, mas a pessoa não merece, isso não é problema nosso. O nosso problema é fazer o bem. Se o outro merece ou não, isso não é problema meu. Mas eu não posso perder a oportunidade de ter uma pessoa da minha frente, porque é oportunidade que nós temos e que a gente não pode perder. Então, não vamos gastar o nosso tempo na ociosidade. E Gúbio continua. Gastar o perispírito, viu, Carla? Entrei. Gastar o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantaram-se naturalmente a mulher que odeiam, irmã, esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. E gastar o perispírito aqui, conforme ele estava falando, é não ficar adquirindo conhecimento bom, é você perder o tempo, você ficar imantado numa outra pessoa, você está o quê? Vampirizando a outra pessoa. Você está sugando a energia da pessoa, mas a pessoa também pega a energia do obsessor. E você está ali sem fazer nada. Posso perguntar uma coisa que me ocorreu agora? Pode. Mas essa senhora também está sendo obsediada, ela também não pode, de uma certa forma, conforme o pensamento que ela fez, das coisas que ela fez com essas pessoas, também ter ajudado a atrair esses ovoides para ela, esses espíritos? Sim, ela tem uma responsabilidade imensa nessa situação toda. Porque nós não temos um obsessor do nosso lado se nós fôssemos fofinhos, concorda? Concordo. Vamos atrair um espírito maligno se nós fôssemos docinho. Não vamos. A gente atrai um obsessor, bom, com situações feias que nós fizemos em várias encarnações, né? Então, o que acontece? Ela, daqui a pouco eu vou dizer tudo que ela fez, que você vai ficar assim, ó. E aí você vai ver o porquê que ela atraiu isso tudo. Porque a mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento escuro, porque ela estava obsediada, né? Registrou-nos a presença. E o que acontece? Quando eles se aproximaram dela, ela começou a registrar a presença deles. Ela teve esse tipo de percepção que já foi para tu ver como a energia deles era tão boa, né? Que deu a capacidade que ela não estava tendo de nada, de percepção nenhuma, de perceber que eles estavam do lado. E aí ela começa a ficar aflita, e como ela viu que tinha pessoas do lado dela, ela começa a gritar, Joaquim, Joaquim, onde está Joaquim? Por favor, tenha piedade de mim. Cadê o Joaquim? Para onde ele foi? Levaram ele, ajuda-me, gritando igual uma louca, porque ela teve um momento de lucidez ali no meio daquele quadro todo de magnetismo que ela estava. E Gúbio fala o seguinte, examine os ovoides, sondem-nos magneticamente com as mãos, ou seja, para que ele pudesse apalpar. E André Luiz fala, toquei o primeiro, notei que reagia positivamente porque ele sentia uma energia boa que vinha do André Luiz. Ouvi gemidos e frases pelo fio do pensamento, que era uma coisa bem longínqua. Vingança, vingança, não desencarnarei até o fim, não descansarei até o fim, essa mulher infame me pagará. Aí ele vai e toca o segundo e o terceiro ovoide. O resultado não foi diferente. As exclamações eram assim, assassina, assassina, e transbordavam de cada um outros tipos de frases não muito dignas. E quem era Joaquim? Que ela ficava gritando, perguntando. Quem era Joaquim? Joaquim tinha sido seu marido na existência pregressa, a pretérita, né? E ele já tinha voltado para a Terra para preparar o ambiente para a chegada dela. E quem foi essa mulher? Porque aí agora a gente vai ver todo o planejamento dela e quem foi ela. Viu, Carla? Olha só o que ela fez. Foi tirânica senhora de escravos no século que se findou. Foi jovem e bela, mas desposou, consoante do programa de provas salvadoras, um cavalheiro de idade madura que, a seu turno, já assumira compromissos sentimentais com a humilde filha do cativeiro, que antigamente os homens tinham filhos, né, com as escravas. Embora a mudança natural da vida, a face do casamento, não abandonou até o débito contraído.
Quer dizer, apesar dele ter casado, mas ele ainda dava assistência à coitada da mulher e às crianças. E, em razão disso, a pobre mãe escrava, ainda moça, penitente e distosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor menos feliz. Com a passagem do tempo, a esposa conheceu toda a extensão do assunto e revelou irascibilidade que lhe provocava a alma. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía, a vendida para uma região palustre, onde em breve encontrou a morte pela febre amarela. Ou seja, ela foi vendida. Os 2 meninos, que já eram rapazes, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala, acusados de ladrões pelo capataz. A instância da senhora, dominada de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesadas correntes no pescoço ferido. E, com o tempo, né, no curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose, que ninguém socorreu, desencarnados, formando um trio perturbador nos propósitos do desforro. Então, na medida que eles desencarnaram, eles se associaram, que são os 3 ovoides que estavam agarrados nela. E o que aconteceu com ela, com os três obsessores, odiando ela de paixão, quando eles começaram a fazer, atacaram ela, sem piedade nenhuma. E, com isso, foi minando a vida psíquica dela. E, minando a vida psíquica dela, minou o organismo dela, que ela veio a falecer de uma doença que, na época, ainda não tinha sido descoberta, que aqui não cita, e ela chegou arrasada no plano espiritual. E aí pergunta, gente, mas ninguém pôde ajudar essa mulher nesse estado que ela estava, já que tem sempre um benfeitor em algum lugar? E aí Gubbio nos fala, claro que possuía amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos por ocasião da morte do corpo, que se tornou inevitável. Ou seja, tinha espíritos ali para recebê-la no desencarne, para levá-la para um lugar melhor. Contudo, quando os enceguecemos no mal, inabilitamos a recepção de qualquer recurso no bem. Então, quando a gente está voltado para o mal, é mal que nos recebe. Quando a gente está no bem, é o bem que nos recebe. E ela foi para esse local com esses 3 ovoides, porque eles estavam tão enraizados no ódio deles, que eles se tornaram ovoides, presos nela. Que não sei se a figura dá para você ver, o ovoide tem filamentos que se liga à pessoa. Você vê que os 2 meninos estavam com o ovoide na cabeça e a mãe no coração. Dá para perceber aí na imagem? E qual é a conclusão disso tudo? Desencarnada, vista e perseguida pelas vítimas do outro tempo, anulando a capacidade de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Quer dizer, o próprio medo dela tirou a ela a iniciativa e a capacidade de pedir ajuda para um plano superior, mesmo porque ela não tinha coisa boa dentro, sentimentos bons dentro dela, né? Percebeu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão dos benfeitores do alto, que sempre tentaram conduzi-la à humildade, à renovação pelo amor, mas o ódio permutado é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Então, você vê como esses sentimentos, a gente tem que extirpar esses sentimentos da gente de qualquer jeito. É fácil? É difícil, mas não é impossível. E temos que tentar. E sempre substituir o sentimento ruim por um bom. Sempre. Porque chega uma hora até que o obsessor que está do nosso lado cansa. E como é que foi? E como é que chegou o marido dela no plano espiritual? Veio semi-louco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Aí você vê, ele já foi retirado antes. E a encarnação dele, pela história que conta aqui, foi uma encarnação compulsória, né? Ele foi retirado, jogou ele lá na Terra. E a revolta e o pavor do desconhecido, com a absoluta ausência do perdão,
né? Tu vê como faz falta? Liga-nos nós uns aos outros como algemas de bronze. Então, pela nossa falta de piedade, pela nossa falta de capacidade de perdoar, nós estamos algemados ao outro, aos nossos obsessores, aos nossos credores, por incapacidade de perdão. E aí vem Gubbio falando do planejamento reencarnatório dessa mulher. Essa mulher renascerá em círculo de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-marido e compartilhar as experiências futuras, porque já está combinado que eles vão casar de novo, né? Terá influência dolorosa e sombria na infância. Conhecerá a enfermidade de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos. Então, ela vai ter doenças e mais doenças que não vão... Ela vai ficar boa e vai ficar doente, porque tudo vai ser através da interferência espiritual. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não oscular no próprio colo os 3 adversários convertidos em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Então, ela vai receber da sua maternidade os 2 filhos e a escrava, como seus filhos, e transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos até que os reajuste na forja do sacrifício. Ou seja, e ela ainda vai ser filhos fofinhos? Não. Vai ser forjado no sacrifício a reparação daquilo ali. E vai ser um resgate muito difícil. Porque não adianta a gente fazer mal para ninguém, a gente recebe aquilo de volta e a gente ainda vai ter que transformar em amor. Não é melhor a gente já transformar tudo agora? E esses 3 inimigos, essa mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão junto dela o tempo da encarnação. Ou seja, ela encarnada, os espíritos vão estar ligados a ela da mesma forma que estão ligados no plano espiritual, até a hora que ela for ter um de cada vez. E aí ter e ter a oportunidade. Ah, mas que castigo. Não, gente, isso aí é amor de Deus conosco. Que a gente possa reparar os nossos enganos cometidos, né, numa existência. E aí a gente pergunta, mas não poderia evitar isso? Não, gente, a lei da atração. Ela atraiu esses espíritos para ela. É a lei da sintonia, não é? Sintonia? Ela sintonizou com aquele tipo ela gerou aquele quadro todo para ela mesma. E ali já havia uma simbiose. E nós já havíamos contado a história do filho do Dr. Bezerra, né? É difícil você separar. E ela vai ser mais fácil, essa simbiose que já existe, tanto é que os espíritos vieram junto com ela encarnada, porque se tirar, ela não conseguiria reencarnar. Então, está todos ligados nela e vai ser desligado um a um para o reencarne. Porque se tivesse que fazer isso tudo, ela não ia suportar também. Porque existe já uma simbiose entre os 4. E aí, depois disso tudo, né, que aquilo tudo era um estudo que Gubbio estava fazendo com o André Luiz e o Eloy. Eles continuam caminhando, que estava lá com o tal assistente mal educado, e vão até Gregório. Agora você pode botar a próxima imagem. Gente, desculpa, tá? De estar tossindo. E o perdão. E aí ele chega lá na sala, que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório, semelhava-se a um estranho santuário cujo interior se alinhava de tochas ardentes. Aí eu não me perdi muito nisso, né? Que ele vestia uma túnica vermelha, conforme está ali, que a cadeira era assim, que o fogo era assado, que a sala era uma sala meio estranha. E sentado em pequeno trono, era rodeado de mais de 100 entidades em atitudes adorativas. Olha a quantidade de espíritos que adoravam ele, ficavam ali reverenciando ele e obedecendo a tudo. E esses 100 têm que vir com ele, né? Porque ele não pode deixar ninguém que lhe fez seguir e fazer o mal sem que ele repare isso tudo. Aí Gubbio fala, aproximamos-nos.
né? E agora, daqui para frente, nós vamos ver um diálogo do bem e o mal, né? Eu, de acordo com o tempo, eu vou pular coisas ou não, porque eu fiz um resumo grande, mas, assim, mas não dá para resumir muito, senão a gente perde a noção do diálogo. E aí, agora a gente vai ver quando Jesus fala, né, que os humildes herdaram a terra, né? Que os humildes herdaram a terra, e nós vamos ver aqui na figura do Gúbio, na humildade dele, diante de Gregório, que ele é um espírito horroroso, em todo respeito, né? Como ele procede. Aí Gregório falou: lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves faltar à verdade. Em nosso primeiro encontro, anunciaste um nome. E aí ele fala assim, de uma benfeitora Matilde. E o semblante dele, fala Matilde, a mãe dele, né? Sabe que mãe é mãe, né? Até para o demônio se arrepia todo. E o semblante dele, né, se fez sombrio e angustiado e recebeu ele como se fosse uma punhalada que ele tivesse recebido, ele ficou totalmente desconfortável. E aí ele vira e fala, né, que tem de comum comigo e semelhante criatura? Né? O que eu tenho a ver com essa pessoa? E o Gúbio fala, asseverou-nos querer-te um desvelado amor materno. E aí ele pega, se desconcerta todo, né? Evidente engano. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Olha só, séculos que eles estavam separados. Aos demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões. Os dragões, quem seriam os dragões? Tem uma nota do autor que ele diz assim, espírito caído no mal, que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade, egoísmo, não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformarão para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Então, não existe o demônio, né? Existem pessoas numa posição enganosa, com atitudes enganosas, que vai demorar um determinado tempo, mas um dia vai cocriar com o Pai, assim como todos nós, né? Ele não vai ficar lá parado, esquecido, né? Mas aí nós vemos a má utilização do tempo. Olha só o tempo que ele já está parado lá, há séculos que ele não vê a mãe, há séculos que ele está naquele formato, jogando o tempo dele fora, se tornando improdutivo, se tornando, dando valor só para as coisas ruins. E isso é uma perda de tempo muito grande, que ele vai se lamentar muito. E Gúbio responde, aí tu vê a simplicidade dele, né? Respeitável sacerdote, não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Aí Gregório fica indignado. Criticas, porventura, os dragões que se incumbe da justiça? E o Gúbio fala, quem sou eu para julgar? Não passo de um servidor na escola da vida. E aí eu vi essa humildade dele, quando ele falou isso, me lembrei de Chico Xavier, quando ele dizia que eu não passava de uma poeira da sandália, não era alguma coisa assim que ele falava? Aí você vê, né? O Chico já era treinado nisso aí. Então, ele se colocava humilde, ele falava, quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou um servidor. Assim como o Chico era uma poeira, né? Imagina. E aí Gregório fala, como todo culpado tem que se justificar, então ele passa a falar muito, né? E foi o que ele fez agora. Sem eles, que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem a justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados, entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo e converte-se em carcereiro dos perversos e dos vis. Aí tu vê, ele tinha que explicar aquilo tudo, né, para ele poder se justificar. A terra pertence a nós, porque dentro dela a animalidade domina,
oferecendo-nos o clima ideal. Aí a gente vê, né? A lei de atração, a lei de sintonia, aonde tem maldade, tem falanges ruins. Aonde tem perversidade, tem essas falanges que se aproximam, porque aquilo para ele é um banquete. No entanto, por minha vez, não tenho, por minha vez, qualquer noção do céu. Acredito que seja uma corte de eleitos, mas o mundo invisível para nós constitui extenso reino de condenados. Quer dizer, ele só tem aquela visão e nada mais. Ele não faz noção de como vem a ser o lado oposto daquilo tudo. E aí Gúbio humildemente vira e fala: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo a nossa tendência e possibilidade de satisfazer-lhes os desígnios. Todavia, respeitável Gregório, não admite que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitais, porventura, a vitória final da bondade através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despende a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente o objetivo do supremo triunfo? E aí Gregório fica irritado, né? Como é que pode me falar isso tudo na minha cara? E ele contra-argumenta: como pude escutar-te calar tanto tempo? Somos aqui julgadores da morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Não disse que o Cordeiro, certa vez, que não se deve lançar pérolas aos porcos? E é verdade, né? Jesus falou isso: não atireis pérolas aos porcos. Ou seja, não perca tempo com aquela pessoa que não está querendo saber das coisas, que não está querendo dar importância. Dê atenção àquele que está querendo, né? Porque vai chegar a hora que aquele que hoje não quer escutar vai querer. Mas tudo vai vir a seu tempo, né? E Gúbio responde: ouço lembrar, todavia, que se nos lançássemos todos a socorrer os miseráveis e a miséria se extinguiria, se educássemos ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se aparássemos os delinquentes, oferecendo estímulos de luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Aí Gregório vem: cala-te, Solente. Sabes que eu posso te punir, porque ele estava ali à mercê de Gregório, né? Mas você vê que em momento nenhum Gúbio, apesar com toda humildade, ele levou a doutrina, né? Ele levou os ensinamentos, porque ele estava ali também para doutrinar Gregório, não só com a finalidade da filha. E Gúbio fala: sim, conheço a extensão das tuas possibilidades. Conhecemos as probabilidades contra nós nessa aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que te permite aplicar a justiça. Declarou-nos Matilde, que é a mãe dele, que tua nobreza não se esvaiu e que tuas elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas. E aí ele pega, fala de mãe, a pessoa vai ficando atrapalhada, né? E aí ele já abalado, né? A gente já vê que ali já estava enfraquecido com os argumentos de Gúbio, e ele fala: não dispõe mais de tempo para falar com falas inúteis. E aí Gúbio continua: venerável Gregório, serei breve. Não ignorais a tua mãe espiritual, jamais que se esqueceu de Margarida. Deixa eu ler direito, gente. Venerável Gregório, serei breve. Não ignoras que tua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte sem razão de ser, porque Margarida estava encarnada. E Gregório, cada vez mais irritado, fala: Margarida empenha-se em viver num corpo, faminta de redenção, porque ela sabe que ela tem que viver. Ela sabe que ela não pode dar vazão àquela obsessão, porque ela tem coisas para fazer. E agora que o casamento, em plena juventude, lhe revigora as esperanças, deseja demorar-se no campo da luta benéfica, de modo a ressarcir o passado culposo. Isso Gregório falou. E Gúbio volta:
Certamente, fortes razões te obrigam a constrangê-las ao retorno, porque lhe amarras caprichoso caminho de morte. Não te reprovo, nem te acuso, pois não sou nada. Aí tu vê, né? Ele fala o que tem que falar, aí depois ele volta e fala, eu não sou nada. Totalmente humilde. E aí a gente vai ver, né? Ele fala, sei, porém, que pelo amor, deixa eu ver a hora. Amor e pelo ódio do pretérito, ela permanece intensamente ligada aos raios da tua mente, porque a lei de atração, a lei de afinidade, ela estava dando acesso à vampirização mental que ele estava fazendo com ela, porque eles eram afins, né? E aí a gente vai ver o planejamento reencarnatório de Margarida. A atual existência dela envolve lar de serviço salvador, ou seja, ela vai ter que trabalhar no bem o tempo inteiro. Desposou o antigo associado de luta evolutiva, que te não é estranho o coração, ou seja, Gregório conhece, que já deve dar aquele ciúmezinho no coração dele, né? E reinará maternalmente no lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Então, vai ser um lar que vai ser um lar de trabalho, né? Vai ser um lar que ela vai ter lutas ali internas também, mas ela tem possibilidade de vencer. E aí eu pergunto, por que o plano espiritual superior não interrompe essa vampirização? Já que tem espíritos tão elevados, né? E que chegam lá e conversam com eles, por que não interrompe isso? Por causa do livre-arbítrio. É a lei de atração, é a afinidade. Deus não você vai ficar naquilo até enquanto você quiser. Isso é obedecido, a menos que tenha para poder fazer um planejamento que seja retirado, mas que aquele núcleo ainda vai continuar até que tudo seja quitado. E ele fala, não te ensurdeças aos apelos do coração materno, Gubbio falando para Gregório. Ajuda-nos a libertar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal, ou seja, eu não preciso da sua ajuda, né? Mas basta a tua indiferença, a fim de que nós orientemos com a precisa liberdade. Ou seja, preciso que você nos conceda a permissão de ajudá-la, não precisa que você nos ajude, e nós vamos fazer tudo para poder libertá-la, né? Aquele negócio, você não atrapalhando já está ajudando, né? Porque ele estava totalmente mantando ela. Ele estava vampirizando. Ah, eu acho que eu tinha um desse aí. Ah, está mais embaixo. E aí Gregório fala, quem leva a sentença despreza a renúncia. Quem lavra a sentença despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido e é desconhecido. Determinava. Aí eu vou dar eu vou explicar, está dando mais para ler. Então ele falava que quem lavra a sentença não tem perdão. E mesmo porque a lei de Moisés não dizia olho por olho, dente por dente, né? Ele falando isso. Que ele estava querendo o quê? Vingança, né? Como é que vocês vão? Eu não vou receber nada? Não é assim? Você matava o meu, eu só podia matar o seu? Se eu te concedo uma benesse, eu tenho que receber uma outra benesse de vocês. E aí ele fala, não discuta os motivos que te conduzem. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, porque ela tinha que continuar encarnada. Talvez pelos braços carinhosos da vítima de hoje, podereis tu mesmo voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando o caminho para o glorioso futuro. E aí ele estremece. Ele falou, de jeito nenhum, porque não querem encarnar de jeito nenhum. E não são todos os espíritos que querem encarnar mesmo, não. Tinha uma vez que foi na mesa mediúnica que ele queria, e não era mal, não, ele só queria assistir o Mengão dele, o Flusão, sem pagar ingresso. E aí Gubbio vira e fala novamente, sabemos que sem a tua permissão, em vista dos laços de Margarida criou com a tua mente, né, que é a vampirização, poderosa e ativa, ser-nos-ia difícil qualquer atividade libertadora, mesmo para nível de Gubbio, hein? Que Gubbio era um espírito preparado para aquele trabalho que estava acontecendo. Ai, meu Deus, não vai dar tempo.
Pode passar a figura aí. E aí ele fala, Gregório, eu necessito, e ele fala, o Gregório falando, tem necessidade de alimento psíquico, somente de Margarida pode me proporcionar. Aí a gente vê essas duas imagens, é o encarnado e o desencarnado, eles se alimentando entre si. Da mesma forma que a Margarida, ele precisava dos fluidos dela, porque havia uma simbiose, um estava preso com o outro, eles tinham o quê? Um delírio psíquico. E aí, simplificando isso tudo, ele faz várias propostas a ele e, no final, ele concorda em não interferir e chama um servidor dele para que desse as ordens para que ele pudesse acompanhar essa equipe e iria chegar para que ele pudesse ajudar a Margarida. E aí tem uma lei de atração, eu vou passar rápido, do livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado por Chico, nesse livro O Instrutor Silas. André Luiz relata uma experiência que ele visitava uma casa que habitava vários obsessores. E ele, de vez em quando, eles iam, e uma dessas vezes, Silas perguntou para um dos obsessores como eles conseguiam observar o encarnado a ponto de dominar a mente, né? É muito interessante esse livro. E aí o obsessor fala, nós fazemos uma análise, né? Nós vemos qual seria o alvo principal, os desejos centrais do encarnado, que moldava a personalidade de cada um. A partir daí, os encarnados emitiam pensamentos que refletem constrangimentos, dias, meses e anos. Então, aqueles pensamentos monodeísticos, eles começavam a treinar, né? E, dessa forma, os obsessores recebiam a verdadeira natureza de uma pessoa, ele via como a pessoa realmente era, e ele ainda insuflava em cima dos pensamentos das pessoas, os pensamentos dele. E aí ele explicou que, conforme eles estudavam, a crueldade refletia a mente de um criminoso, a maledicência refletia um caluniador, o escárnio, o espelho do ilusionista, a irritação reflete o desequilíbrio, e por aí ia, né? E, com base disso, o pensamento era a motivação que eles conseguiam chegar ao ponto de estudar de uma certa forma, ao ponto de subjugar a pessoa, né? Porque, na verdade, o próprio encarnado, ele prepara o terreno. Ele acende a fogueira e o obsessor só mantém, com novos recursos, esse fogo para ficar aberto. E para já terminando, que o tempo só tem 2 minutos, eu gostaria que prestasse bastante atenção, na autoavaliação de nós mesmos. Se os nossos pensamentos estão nos guiando por trilhas benéficas ou prejudiciais. Para que lado o nosso pensamento está nos conduzindo? Para a estrada do bem ou para a estrada do mal? Porque nós temos livre-arbítrio e nós podemos dizer não aos nossos pensamentos e desejos menos bons. Que temos. Não podemos negá-los, porque se negá-los, não temos consertá-los. Se algo em nossa rotina estão nos levando a criar vícios e padrões destrutivos, nós temos que ver como é que está o hábito da nossa vida. Se a nossa vida está uma vida correta, se os hábitos são saudáveis, porque isso tudo atrai o obsessor. E se isso ainda não fizer parte do nosso hábito, a melhor começar aos poucos a incluir a prece e a reflexão do nosso dia a dia. Não é? Chegar na hora de dormir, fazer aquele levantamento do que nós fizemos de bom e de ruim e torcermos para que consigamos consertar as coisas que não foram muito boas. E isso deveria ser ensinado para os nossos filhos desde pequeno, porque a prece é a única coisa que nós temos que nos liga ao alto. A prece é o que nos coloca numa redoma. O evangelho no lar é o que protege a nossa casa e a nós mesmos, sabe? Os maus espíritos, os malfeitores não ficam na nossa casa. Quando vê que a gente é trabalhador do bem, que a gente tem um pensamento bom, por mais que eles interfiram no nosso pensamento. A nossa casa, ela é como um repouso para os espíritos trabalhadores que vêm aqui na Terra. Então, só saber que a nossa casa é visitada por espíritos
iluminados e descansam na nossa casa quando estão aqui a serviço, já é uma coisa muito boa. Mas para isso é obrigatório que nós avaliemos nossos pensamentos, nossos atos e nossas ações. Nesse mundo conturbado que nós vivemos, temos que aprender a escolher as palavras certas para que a gente consiga se impor sem ferir o outro, porque o mal é muito forte. Aí a gente fala, meu Deus, onde estão os espíritos que nos ajudam? Eles nos ajudam o tempo inteiro, mas a batalha é nossa. Então, agora nós já terminamos, passei 1 minutinho, desculpa, Simone, corri o máximo que eu pude, consegui chegar até o fim, já está me dando uma vontade de tossir. Obrigado, minha amiga, muito obrigado por hoje. Vamos fazer a nossa prece final, então? Marcos, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim. Vamos lá, pessoal. Pedir para todo mundo fechar os olhos, se conectar. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, que possamos estar sempre ligados, conectados aos nossos mentores espirituais, aos nossos amigos que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando. Que o nosso padrão de pensamentos, de energias, de vibrações, de comportamentos, sempre busquem afinidade com os espíritos de luz, com os espíritos do bem. Que não deixemos que as dificuldades da vida, os obstáculos, tirem o nosso equilíbrio, nos tragam pensamentos ruins, emoções que fazem mal, que saibamos a nossa importância nisso, a importância de orar, de vigiar, de aprender a cada dia, de evitar a repetição dos nossos erros, que saibamos que somos aqueles que direcionam a nossa existência, os co-criadores de nossa existência. E que com todos os ensinamentos trazidos hoje, mais uma vez, pela nossa querida amiga Serrana, possamos refletir no coração, refletir na mente, mas, acima de tudo, refletir de forma ativa, buscando mudar, buscando aprender e buscando corrigir as nossas más tendências e as nossas dificuldades ainda como seres encarnados. Que esse encontro tenha sido luz para cada um dos aqui presentes e que estejamos sempre reunidos no amor e na paz de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, Fernanda, muito obrigado e um excelente mês para todo mundo. Até mês que vem, pessoal. Até mês que vem. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Rodrigo!